família, lares em ruína, graça em ação. E isso nos faz abrir os nossos olhos, porque o nosso Deus tem poder para fazer acontecer. Então convido você a mais uma vez fechar os seus olhos para falarmos com Ele. Senhor Deus poderoso, obrigado. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos traz a esse lugar, lugar onde a tua voz é ouvida. Fala, Senhor, aos nossos corações, ministra a tua palavra e ajuda-nos a crescer. Fortalece-nos, Senhor, fortalece as nossas famílias e leva-nos, Senhor, a fazer a diferença nesse mundo mau. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo dessa série, nós temos olhado para famílias profundamente marcadas pelo pecado. Na primeira mensagem, se você ainda se lembra, vimos uma rivalidade que destruiu. Na segunda, uma preferência que deformou relações dentro de uma casa. Depois vimos que a graça pode construir aliança e fomos seguindo família a família, situação a situação, onde a graça era a única esperança. Mas hoje o texto nos leva para um território ainda mais delicado, porque aqui nós encontramos algo extremamente comum e igualmente perigoso. Gente ferida usando a própria dor como justificativa. E talvez uma das coisas mais difíceis da vida seja exatamente isso: discernir a diferença entre sofrer injustiça e transformar sofrimento em desculpa para continuar pecando. Porque o sofrimento é real, a dor é real, as feridas são reais. Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que a dor não pode se tornar autoridade para vender moralidade em cima de ninguém. Vivemos em uma geração profundamente marcada pela linguagem do trauma, da dor, da ansiedade. Uma geração que sabe o que são experiências difíceis. E muitas dessas dores, meu irmão, minha irmã, são dores legítimas. E a gente tem que reconhecer e acolher. Muitas pessoas realmente sofrem abandono, sofrem violência, sofrem rejeição, sofrem humilhação. Mas existe um perigo silencioso nisso tudo. O perigo de começarmos a acreditar que aquilo que eu e você sofremos justifica qualquer coisa que a gente fizer depois. É tipo quando numa discussão você fala aquela atrocidade e aí depois você olha para a pessoa e diz assim: mas eu só falei isso? Me desculpa porque eu falei, mas eu só falei isso porque você falou primeiro. Você me feriu primeiro. E é exatamente isso que Gênesis, pode abrir já a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 16 vai expor. Aqui nós vamos conhecer uma família ferida, frustrada, cansada de espera, uma família emocionalmente adoecida, mas principalmente uma família que começa a tentar resolver espiritualmente os problemas sem confiar verdadeiramente na promessa de Deus. E isso produz manipulação, passividade, ressentimento, fuga, culpa sendo transferido de um para outro. Tudo dentro da mesma casa. Então, você que já se prepara para os núcleos da semana, já pegou aí seu celular para anotar? O tema da mensagem de hoje é: quando a dor vira desculpa. Quando a dor vira desculpa. Vamos ao primeiro texto dessa noite. Gênesis 16, do 1 ao 6. Ai, que maravilha poder enxergar agora, tá vendo? Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu a Abrão, seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Você se lembra que o chamado de Abrão, ele já era idoso, né? Então seguimos em frente. Ele deitou-se com Agar e essa engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então
Sarai disse a Abrão: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai, olha que coisa mágica, né? Sarai, vamos juntos? Sarai oprimiu tanto Agar que essa fugiu da sua senhora. Vamos avançar um pouquinho no texto agora, para o capítulo 21 de Gênesis ainda, do versículo 8 até o 21. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão, porque já teve seu nome mudado, preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão e estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abrão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ela os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Bérseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, dali onde ele está. Levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. Só até aqui. O texto começa com uma realidade bem simples, mas também muito devastadora. E o texto começa dizendo: Sarai não dava filhos a Abraão. E essa pequena frase ajuda a explicar um pouco dessa tensão emocional que domina toda a narrativa da nossa conversa hoje. Então, puxa aí para anotar o primeiro ponto da nossa reflexão. O primeiro ponto é a dor que deixa de confiar na promessa. A dor que deixa de confiar na promessa. Então, a gente está diante de um momento que deixa claro, meu irmão, minha irmã, que Sarai está sofrendo. Você consegue ver isso no texto? Porque o texto já começa mostrando que o que é esperado dela, ela não faz. E isso precisa ser reconhecido com honestidade também. Ela vive numa cultura onde a fertilidade está associada à honra, ao futuro, à continuidade da família. Uma família só é próspera se ela tiver filhos. E isso é tão poderoso que ainda hoje a gente ouve muita gente falando que uma família sem filhos não é família, é só casal. Muito do valor de uma mulher estava relacionado a essa habilidade de dar à luz. Todos os meses, então, Sara olhava para o próprio corpo
E ela percebia, mais um mês inteiro se passou e eu não dei à luz. Todo mês ela lembrava da sua esterilidade. E isso trazia à tona o tamanho da sua limitação. Isso evidenciava os pontos críticos da vergonha de ser mulher naqueles dias. Isso escrachava diante dos olhos de quem quisesse ver que, apesar desse homem ser tão abençoado, tão próspero, a sua esposa era incapaz de fazer o que era esperado de qualquer mulher. E isso gera dor. Só que quando a gente começa a entender toda a caminhada de Abrão e Sarai até aqui, que eles ainda não tiveram seus nomes mudados, a gente vê algo ainda pior. Porque Deus já tinha prometido que eles teriam descendência. Eles já eram muito velhos quando receberam a promessa, ao ponto de Sara rir quando eles recebem a promessa. Mas o tempo passa, passa e passa, e essa angústia vai só apertando mais e mais. A gente tem que olhar para o peso que isso causa. Ela não sofre apenas pela ausência de ter filhos, ela sofre porque a promessa parece atrasada demais. E cada mês que passa, se torna mais impossível. Como se fosse possível, né? Uma coisa que já é impossível, ficar ainda mais impossível. E talvez uma das experiências mais difíceis da vida cristã seja exatamente essa, irmãos. Quando a gente sabe o que Deus prometeu para nós, quando a gente tem certeza que foi Deus que prometeu, mas a gente não consegue enxergar nada mostrando que aquilo vai acontecer. Então, Sarai toma uma decisão. E é uma decisão que ela não é fácil. Ela é dolorosa, porém parece uma decisão ideal para resolver aquele problema. Ela chega para o marido e diz: então, meu marido, idoso como eu, mais velho do que eu, o que você acha de resolver esse problema com a minha escrava novinha? A gente até brincou sobre isso na quarta-feira no núcleo aqui, né? Tome Agar, é o que o texto vai dizer. Em outras palavras, o que Sara estava dizendo era: vamos dar uma ajudinha para Deus, vamos resolver esse problema logo. E aqui a gente de novo começa a entrar em algo perigoso, que parece que vai aliviar a nossa dor. Porque Sara acaba trazendo para nós a realidade que quando a gente age assim, a gente se projeta a assumir esse tipo de posição, nós podemos estar abandonando a confiança em Deus sem perceber. Não, foi só uma ajudinha, foi só um pequeno gesto. Mas eu estou abandonando a confiança no que Deus me prometeu. Sarai ainda fala de Deus. Ela ainda está no centro da história da aliança. Mas na prática, meu irmão, minha irmã, na prática, ela deixou de descansar na promessa. É fato. E agora que ela já não confia mais tanto assim, ela tenta controlar o resultado. Ela tenta fazer acontecer. Deus não está dando jeito, deixa que eu resolvo. E nós fazemos isso o tempo todo. Quando a espera dói, a gente tenta acelerar os processos. Manipulamos as circunstâncias, construímos alguns atalhos, produzimos soluções carnais, irmãos, para resolver problemas que são espirituais. Porque o sofrimento que é prolongado demais não é só uma dor pontual no passado, é algo que vai se estendendo e frequentemente produz ansiedade. E durante esses episódios de ansiedade, de busca por controle, o nosso coração assume de novo a frente. A questão é que sempre que tentamos produzir pela carne aquilo que só Deus pode gerar pela graça, o resultado será caos, será destruição. E aqui existe uma verdade muito importante para o desenvolvimento espiritual, não só individual nosso, mas enquanto igreja. Nem toda solução aparente é sinal da vontade de Deus. E eu vou repetir para você poder entender. Nem toda solução aparente é sinal da vontade de Deus. Tem muita coisa que parece muito boa,
mas não tem nada com Deus. Às vezes, as nossas iniciativas funcionam. Às vezes, problemas se resolvem momentaneamente fazendo algo errado. Ou ainda, é possível sim produzir resultado rápido, sem realmente mudar nada de verdade. Respostas claramente erradas, mas que não parecem tão erradas assim. E já que está dando certo, Deus deve ter aprovado. É o tipo de discurso. E assim, o que parece aprovação divina, na verdade, meu irmão, minha irmã, é só mais uma forma de expor a nossa incredulidade. Agar entra na história não porque Deus falhou, mas porque a família que Deus chamou deixou de confiar no tempo da promessa dele. Isso continua acontecendo hoje. Casamentos entram em colapso porque as pessoas cansaram de esperar a transformação e decidiram controlar o processo. Então, eu resolvo. Ministérios adoecem porque líderes tentam produzir artificialmente aquilo que deveria nascer da graça. E a gente falou disso hoje de manhã. Cultos cada vez mais emocionais. Vamos eliminar qualquer desatenção, vamos focar em promover algo durante a pregação. A pessoa poder realmente sentir, vamos dar mais uma forcinha para Deus. Famílias se tornam um ambiente de manipulação, porque ninguém mais consegue descansar em Deus. No Deus que fez a promessa. Então o texto mostra algo inevitável. Quando H engravida, o texto é claro em destacar: foi sua senhora por ela desprezada. Por quê? Tudo que a gente falou lá no início, meu irmão, minha irmã, para você ser uma mulher de verdade, você tem que fazer o quê? Dar filhos. Então a senhora da casa viveu, viveu e viveu e não deu. Agora uma outra mal entrou na história e já deu um filho. Tem a grande chance dela se tornar a nova senhora da casa. Então agora a gente começa a ver que essa dor se multiplica. A coisa piora. Porque pecado nunca resolve pecado, não adianta. Eu vou fazer esse outro pecado aqui para resolver. Não adianta. Pecado nunca resolve pecado. Pelo contrário, ele apenas redistribui o sofrimento. Sarai sofria sim, meu irmão, minha irmã, com a esterilidade. Só que quando ela deu essa decisão para o marido resolver todos os problemas, ela passou a sofrer agora ciúme, humilhação, ressentimento e um monte de outras coisas que ela não precisava passar. E a casa inteira começa a apodrecer emocionalmente. Mas é aqui que o Senhor nos chama a entender o que está acontecendo. Sarai sofre legitimamente. A dor dela é legítima, mas transforma sofrimento em justificativa para agir de acordo com o próprio coração, sem confiar no Deus da aliança. E isso é extremamente atual. Porque a gente vive numa cultura que muitas vezes prefere transformar dor em identidade absoluta. Sabe aquela pessoa que é como se fosse um jumento, mordendo e dando coice para todo lado, e quando percebe que está fazendo errado, ela vira e diz assim: desculpa, é que a minha história é muito dolorosa, minha vida é muito sofrida. Já conheceu alguém assim? É muito triste. Como se eu sofri e a minha dor é legítima. Mas porque eu sofro, porque dói, eu ganhasse algum direito de pecar. E aí a gente começa a tentar explicar tudo a partir da lógica do sofrimento. Quer ver algumas frases que a gente valida socialmente? Muito fácil. Eu sou assim porque eu sofri. Eu não vou perguntar se você conhece alguém, mas eu queria que você refletisse se porventura você não foi a pessoa que já usou essa frase. Eu sou assim porque eu sofri. Eu reajo assim por causa do meu trauma. Eu tenho um trauma tão difícil que eu reajo assim. Eu pequei, eu fiz mal, mas eu fiz isso porque eu fui ferido primeiro. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, faz uma distinção extremamente importante quanto a isso. Dor explica comportamento, mas nunca
em nenhuma circunstância pode justificar pecado. O Evangelho acolhe pessoas feridas, quebradas, frustradas, mas o Evangelho nunca transforma ferida em desculpa para justificar pecado e erro. Quando a dor a dor nos conduz a deixar de confiar na promessa, começamos a produzir mais frutos da nossa própria carne. E como a gente também falou hoje de manhã, o nosso coração adora ir pelos caminhos errados. A gente começa a produzir coisas que nada têm relação com a graça. Mas o texto não apresenta apenas uma mulher ferida, não. Ele também apresenta um homem que é extremamente perigoso. Um homem passivo. E esse é o nosso segundo ponto. Prepara aí para anotar. Ponto 2. A passividade que abandona a responsabilidade com a aliança. A passividade que abandona a responsabilidade com a aliança. É isso mesmo, tá vendo? Ele também está chocado, cara. É isso aí. O texto nos mostrou algo profundo. Algo que revela diante de qualquer bom cristão fiel à Escritura sobre o coração de Abrão. O versículo diz: e ouviu Abrão a voz de Sarai. À primeira vista, parece uma frase bem simples, né? Não tem nada demais um marido ouvir a esposa. Maridos, ouçam suas esposas, é uma bênção. Mas, biblicamente, quando a gente entende o que está acontecendo aqui, a gente começa a ver que o texto está carregando um peso muito maior para essa fala. Porque o contraste que o autor do texto está trazendo para mim, para você, meu irmão, minha irmã, é que Abrão fez exatamente igual o pai dele, Adão. Lá em Gênesis 3. Adão ouviu Eva. Abrão ouviu Sarai. E a gente precisa tomar muito cuidado, para a gente também não ser superficial na leitura que a gente vai fazer disso. A gente também mencionou isso na quarta-feira, né? Senão, eu jogo tudo para cima da mulher e digo, aí ó, Deus, a culpa é da mulher que tu me deste. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não seja nem ignorante por desconhecimento, nem palhaço ao se arriscar a amar o pecado. O problema não é ouvir a esposa. O problema é abandonar o discernimento espiritual. Abrão não era apenas um marido tentando manter a paz na casa, não. Abrão era um homem que havia recebido diretamente do próprio Deus uma aliança. Deus havia falado com ele. Deus havia prometido para ele uma descendência. Então era coisa de ele esperar a hora de Deus. Deus já tinha estabelecido um pacto, irmão. Abrão deveria ser o guardador daquela promessa dentro da sua casa. Mas diante da pressão emocional, diante das dificuldades, a situação vai apertando e ele simplesmente cede. Simplesmente ouviu a mulher. E aqui existe um aspecto perigoso quando a gente pensa sobre a nossa passividade espiritual também. Porque a nossa passividade raramente parece ser algo agressivo. Passividade quase sempre assume formas socialmente elogiáveis. Ou seja, muitas vezes a pessoa que é passiva demais parece só uma pessoa calma. Parece uma pessoa neutra, uma pessoa que não gosta de brigar, evita o conflito. Uma pessoa que é paciente, né, equilibrado, quando na verdade é só uma pessoa passiva. É quase como se a pessoa apenas deixasse as coisas acontecer, mesmo quando vê que está errado. E a Bíblia nos fala que isso é sério demais. Muitas vezes a passividade é irresponsabilidade disfarçada de paz. É a pessoa que começa a sentir prazer. Sabe aquela pessoa que te orientou em algum momento e quando você fez errado,
e aconteceu a consequência, a pessoa parece que tem prazer em chegar perto de você e dizer assim: eu sabia que ia dar errado. Isso é o mal que a passividade gera. Abrão não relembra da promessa para si e para sua esposa. Ele não conduz espiritualmente a sua casa. Ele não confronta o erro que está acontecendo. Ele não protege a escrava H, que nada tinha a ver com a história. Assim como ele não protegeu a própria esposa do anseio que o coração dela tinha. Ele apenas acompanha o fluxo emocional das coisas. Ele só foi junto com a onda. E isso não é pouca coisa. Isso é muito grave. Isso é muito, muito grave. Porque famílias não precisam apenas de afeto. Precisam de direcionamento espiritual. Precisam de alguém disposto a sustentar a verdade, mesmo quando o ambiente está emocionalmente estável. Mesmo quando a gente está em crise, tem que ter alguém dizendo: não, vamos juntar e vamos fazer desse jeito. E aqui o texto toca diretamente a nossa geração. Porque se a gente olhar ao redor, a gente encontra facilmente lares emocionalmente intensos. Lares que estão estruturados financeiramente, que você fala: nossa, essa família, né, conquista tudo. Gente que vive uma vida social bem organizadinha, bem bonitinha. Mas quando a gente vai para o relacionamento com Deus, vive em uma espiritualidade altamente passiva. Pais que não discipulam. Homens que não conduzem espiritualmente a sua casa. Famílias que seguem guiadas pela emoção, pela ansiedade, pelo medo, pela pressão do ambiente ao redor. E aos poucos o pecado começa a organizar a dinâmica da casa de um jeito que o coração até se alegra. E às vezes até diz que é de Deus. É de Deus. Mas o texto ainda aprofunda mais o problema. Porque depois que tudo já está claramente errado, o caldo já entornou, já gerou problema para todo mundo, Sarai reage com dureza em relação a Agar. E aí, quando você acha que a situação está péssima, está podre, Abrão tem a chance de ser o homem da casa mais uma vez. Ele é procurado pela esposa. E qual é a posição de Abrão? A tua serva está em suas mãos. Você percebe a gravidade disso? Olha lá o pastor Paulo ali. É exatamente isso. Ele está lavando as mãos. Ele está se livrando do problema. Primeiro, a gente tem o texto lá de Gênesis 16 dizendo: Abrão ouviu a voz de Sarai. O problema começou com Sarai. E depois que o problema aconteceu, Abrão sabiamente diz o quê? As tua serva está nas tuas mãos. Como é que era aquele negócio de quem gera o Mateus, que balance o berço? Não tem um negócio desse? Tem um ditado desse aí antigo. Ou seja, ele continua extremamente passivo com tudo que está acontecendo. Isso aqui já não é apenas omissão, meu irmão, minha irmã. É uma forma cruel de autopreservação. Ele quer tanto alcançar uma coisa que ele não se preocupa também se a esposa vai sofrer, se a escrava vai sofrer, aí depois se o filho mais velho vai sofrer. Ele não está nem aí, ele quer viver a vida dele em paz. Ele prefere preservar a sua estabilidade, a sua paz, do que a fidelidade que o Senhor mandou ele exercer. Ele abandona a responsabilidade pactual. Ele entrega Agar para o sofrimento e protege a própria paz às custas da justiça. Isso é muito mais profundo do que evitar conflito. Abraão está escolhendo uma falsa paz. Porque paz sem verdade, meu irmão, minha irmã, não é paz. É apenas adiamento. É apenas adiamento do caos.
E talvez uma das coisas mais perigosas sobre a passividade seja exatamente esse poder de fazer parecer que está tudo bem. Porque ela frequentemente beneficia quem se omite. Ela beneficia o cara que quer ficar ali se autopreservando. Abrão evita confronto com Sarai. E aí ele vai e mantém a sua estabilidade emocional. E ele recebe o filho que ele queria. Olha que legal. Só que logo em seguida, ele está disposto a entregar esse filho para a morte. Ele está disposto a se livrar dessa mulher. Mesmo que isso traga sofrimento para ela e para o filho. Então a gente precisa entender, passividade também pode ser egoísmo sofisticado. Há pessoas que chamam de paz aquilo que na verdade é apenas preservação confortável de si mesma. Pessoas que só querem continuar vivendo a vida delas, sem muita falação no ouvido. E existe ainda outro elemento aqui. H deixa de ser tratada como uma pessoa e ela passa a ser tratada como solução no primeiro momento. Ela se torna útil, ela se torna funcional. Ou seja, ela vira um mero instrumento, tanto para Abrão quanto para Sarai. Quando a promessa deixa de ser esperada, meu irmão, minha irmã, quando a gente abandona a nossa fé, pessoas começam a ser usadas como ferramentas para beneficiar o nosso próprio coração. Isso continua acontecendo hoje. Filhos usados para compensar vazios emocionais. Filhos usados para prender pessoas em relacionamento. Filhos usados o tempo inteiro. Mas não são só os filhos que são usados nisso, não. Relacionamentos que são usados por conveniência. Acabei de ler um livro e eu sugeri para ser o próximo livro do Clube do Livro, né? Em que um dos personagens é capaz de usar a voz de Deus para determinar o que a outra pessoa tem que fazer. Porque ia beneficiar ele. Pessoas passam a ser tratadas apenas pelo que elas têm a oferecer. Porque sempre que a graça deixa de sustentar o coração, o controle começa a governar todas as relações. Esse é o padrão da passividade pecaminosa. É fazer com que homens e mulheres não assumam responsabilidade. É fazer com que eu e você evitemos o confronto, mesmo se o confronto fosse trazer crescimento. É quando a gente começa a transferir peso para os outros, preservar a nossa paz a qualquer preço. E isso é devastador para a família, porque omissão nunca é neutra. O silêncio de quem deveria agir sempre favorece alguma forma de desordem. Há pais que se calam diante do pecado dos filhos. Há maridos que abandonam a liderança espiritual porque é mais fácil. Ah, não, tá difícil, né? Então deixa para lá. Há cristãos que veem destruição que vai acontecendo e continuam caladinhos, passivos. Vem a destruição acontecendo no casamento, na igreja, nos relacionamentos e dizem: não vou me envolver. Não quero saber. Minha vida com Deus está tudo certo. Vou seguir apenas aqui. Mas neutralidade diante do pecado não é maturidade. Deixa eu te alertar. Muitas vezes é apenas covardia sofisticada. Então a casa entra em colapso. Sarai passa a agredir Agar. Agar então precisa fugir. E Abrão continua ali, ó. Não é comigo. Não fui eu que sugeri Agar. Não fui eu que criei essa situação. Todos estão feridos. Todos erraram. Todos pecaram. E agora, todos sofrem. E aqui entra a verdade dessa parte do contexto. Quando ninguém assume responsabilidade espiritual pelo que está acontecendo, o pecado assume o controle do coração. A passividade espiritual não preserva a família. Ela apenas permite que o caos vá crescendo ali dentro em silêncio, com menos resistência. Mas é exatamente aí que o evangelho precisa brilhar. Porque a Bíblia inteira mostra homens que falharam em guardar a aliança. Adão obedeceu ou falhou? Falhou. Abrão
falhou. Israel falhou. Mas teve um homem que não falhou com a aliança. Jesus Cristo, nosso Senhor, não falhou. Abrão entrega Agar para preservar sua própria paz. Mas Cristo entrega a si mesmo para salvar sua noiva. Ele não foi passivo diante do pecado, ele não abandonou o seu povo. Ele não escolheu preservar a si mesmo às custas da verdade. Pelo contrário, na cruz, Jesus assume responsabilidade sobre aquilo que eu e você jamais conseguiríamos resolver sozinhos. Ele olhou e viu, não tem jeito para o Gil. Vou pagar o preço dele. Marcelo? Esse aí, só se eu for para a cruz. E pelo riso da Vivi ali, evidenciou mesmo que é a graça. Mas pode ser assim com os irmãos, e foi assim com eles, mas também é assim com Felipe, é assim com cada um de nós. Na cruz, Jesus assume o nosso lugar, a nossa responsabilidade sem se omitir, e isso muda tudo. Porque o Evangelho não apenas nos mostra onde a gente falhou, ele nos apresenta quem é o verdadeiro guardador da aliança, quem é que vai manter os votos ali firmes. O único, meu irmão, minha irmã, capaz de sustentar, de restaurar e de fazer a aliança se tornar real é Jesus Cristo. E ele não desiste, nem de mim, nem de você, muito menos da aliança que foi feita com Deus. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Ponto 3. O evangelho que confronta vítimas e culpados. Que todos pecaram. Todos carecem da graça. Depois de toda a tensão daquele capítulo, Agar foge. É chegada a hora de seguir um outro caminho. E essa cena é muito simbólica, porque o pecado sempre produz afastamento. Afastamento entre as pessoas, afastamento dentro das famílias e principalmente afastamento daquilo que Deus tem planejado para mim, para você, para a nossa história. A Agar então foge para um lugar super agradável. Ela foge para onde? Para o deserto. Uma mulher usada, humilhada, explorada e agora descartada. Ela não foge apenas de Sarai, não. Ela foge de uma casa onde ninguém assumiu a responsabilidade espiritual com ela. E então acontece algo extraordinário aqui. O texto diz: o anjo do Senhor a encontrou. E isso é muito especial, porque Agar não estava procurando Deus. Deus foi atrás dela. E o texto ainda revela algo que a gente lê, e muitas vezes eu já ouvi até pregação sobre a oração de Agar. Você já ouviu coisas desse tipo? Tem até a música, né? Tu és o Deus que me vê. Porque ela fala isso. Que esse Deus é o Deus que a enxergou quando ela ia desfalecer. Só que o texto não diz que o que foi ouvido foi a oração de Agar. Nem diz que Agar orou. Diz que ouviu a oração de quem? Do menino. E a gente precisa ouvir exatamente isso, irmãos. Porque nesse momento, Agar não estava procurando Deus. Deus que insistiu em encontrá-la. O evangelho começa muitas vezes quando o Senhor vem ao encontro de pessoas que estão cansadas de fugir. Agar estava no deserto, num lugar de vulnerabilidade, solidão, confusão. Mas o Deus da aliança foi ao encontro dela. E isso é importante porque o texto não está diminuindo a dor de Agar. A Bíblia não romantiza o sofrimento dela. Pelo contrário, só destaca o quão ruim foi toda a escolha do povo da aliança. Mas agora, observa algo importante que acontece com o mover da graça do Senhor. Deus vem e acolhe a mulher que ninguém viu, sem transformar Agar em centro absoluto da narrativa.
E isso é muito especial. Porque o Evangelho nunca faz apenas acolhimento emocional. O Evangelho também confronta. Vivemos numa cultura onde toda hora, tudo o que acontece trabalha com categorias muito simplificadas. Você ouve uma história e você sabe exatamente quem é a vítima absoluta. Quem é que está certo e quem é que está errado. Culpados absolutos. Né? Eu lembro, quem tem um pouquinho mais de 18 anos, ou quem tem mais aí de 20 anos é melhor ainda, vai lembrar que há muito pouco tempo atrás, o partido que hoje é do presidente era o grande vilão nacional. Era a pior expressão de pecado. E, meu irmão, se tem uma coisa que a gente entende, precisa entender claramente é: todos estão corrompidos. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos precisam da luz do Evangelho para poder enxergar um pouquinho de verdade. E o que a Bíblia vai apontando de maneira profunda, domingo após domingo, para nós, principalmente a partir de Gênesis 16. Sarai sofre e, como consequência, ela peca. Abrão falha e, em seguida, escolhe se omitir de novo. H é ferida, mas também desenvolve desprezo. Ou seja, todos estão quebrados e parece que têm algum prazer em quebrar as outras pessoas no caminho. E isso é algo que precisa trazer maturidade na nossa igreja. Porque famílias adoecidas raramente funcionam como histórias simples de heróis e vilões. Ah, um acertou, o outro errou, e aí no fim deu tudo certo. Isso é Disney, isso não é vida real. Normalmente, o que acontece é pecados são misturados, dores acontecem de todos os lados, responsabilidades também são totalmente distorcidas na relação. Então Deus vem e pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Essa pergunta é impressionante, porque Deus obriga ela a pensar nas escolhas que ela fez até agora. E quais são as escolhas que estão no coração dela? Faz Agar olhar de verdade para o que a vida dela se tornou, para a sua condição, para a sua identidade, para a sua direção. E o Evangelho faz isso conosco. Ele não apenas consola, ele não só acolhe, mas ele também interrompe as nossas fugas. Porque fugir parece alívio momentâneo, mas nunca produz redenção verdadeira. Então, a gente começa a ver como o texto está se desdobrando, porque Deus chama dizendo: volta, volta comigo, volta para mim. Isso parece duro à primeira vista. Deus não está legitimando o abuso, irmãos. Ele está ensinando que redenção não acontece apenas mudando de lugar. Sabe? Essa ideia de que eu vou sair daqui, vou para ali e tudo magicamente vai desaparecer, porque Gênesis 16 não é um apelo geográfico, é espiritual. Nós frequentemente imaginamos isso. Se eu cortar meu cabelo e botar uma roupa diferente, vou passar uma imagem diferente. E aí sim mudei. Sem a graça, você pode mudar sim seu corte de cabelo, sua roupa. Pode mudar até as palavras que você usa. Né? Samuel mudou. Aí falava espanhol, agora o menino está falando até português. Às vezes a gente não entende, mas ele está tentando. Nós frequentemente caímos nessa mesma situação. Como se as coisas fossem se resolver magicamente. Mas o Evangelho mostra para a gente que a vida é muito mais profunda que isso. A mudança que tem que acontecer não é do penteado. Embora o penteado possa ajudar. Você reparou no penteado da Manu hoje? Não, é incrível.
mas tem que ser mais profundo. Não é apenas sobre mudar circunstâncias ou parar de falar determinada palavra. É a gente de verdade estar disposto a confrontar o íntimo do nosso coração. É a gente entender que o sofrimento não santifica você e não abre brecha para você continuar pecando, para você continuar destratando, para você continuar fazendo mal. A dor pode, meu irmão, minha irmã, te ajudar a amadurecer, assim como ela pode te levar ao apodrecimento. Ela pode, de verdade, nos aproximar de Deus ou apenas alimentar o orgulho do nosso coração, de continuar falando mal do outro, e o erro é o outro. Existe hoje uma tendência muito forte da gente tratar sofrimento como absolvição automática. Ah, tadinho, ele só fez isso, né? Porque olha a história dele. Como se o fato de alguém ter sofrido realmente justificasse qualquer coisa. Deus não fez isso com Agar. Ele vê a sua dor. Ele acolhe a sua aflição, mas ele também reorganiza a direção da vida dela. Porque é isso que o Evangelho faz comigo e com você. Acolhe sem relativizar, consola sem romantizar, ama sem negociar a verdade. E o texto, então, mais uma vez aponta para a pessoa de Jesus Cristo, porque todos os personagens dessa narrativa falharam. Abrão falha, Sarai falha, Agar falha, todos eles. Isso revela o que as Escrituras realmente tentam nos chamar a atenção. Famílias não precisam apenas de um ajuste, um leve ajuste emocional. Famílias, a minha, a sua e todas as famílias que existem precisam de redenção. Essa talvez seja uma das maiores críticas que a gente pode fazer à realidade familiar dos nossos dias. Temos muito diagnóstico, muita linguagem terapêutica, muita análise emocional, muito blá 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 para justificar os anseios e os desejos do próprio coração, mas pouca cruz, pouco arrependimento real, pouca transformação do coração, transformação profunda. O Evangelho é muito maior do que simplesmente explicar que a gente está quebrado. O Evangelho transforma e reconstrói pessoas quebradas. E talvez uma das coisas mais impressionantes da Bíblia seja isso. Jesus não veio de uma linhagem familiar perfeita. E falar de família é olhar para a história da família de Jesus, porque, sinceramente, ver na Bíblia a genealogia de Jesus é um negócio curioso demais. A gente vê que na família de Jesus tinha muita rivalidade, muito favoritismo, engano, mentira, imoralidade, abandono, famílias adoecidas. Afinal de contas, Abraão está na família de Jesus? Tá. E Jacó? Também. E Davi, aquele rei segundo o coração de Deus, mas que não podia ver um rabo de saia que já ia se estreitar lá? Também está. Porque o Evangelho não é a história de Deus procurando famílias perfeitas. Coloca isso na sua cabeça. É a história de um Deus que está ativamente redimindo famílias pecadoras. É um Deus que encontra pessoas e redefine as prioridades do seu coração. Cristo aparece como verdadeiro contraste de cada uma dessas histórias que a gente estuda. Porque Abraão foi passivo diante do caos. Mas Jesus não fica passivo. Cristo vê o pecado destruindo as relações e ele então entra na história. Ele não fugiu da responsabilidade. Pelo contrário, ele assumiu para si a responsabilidade. Abrão preserva sua paz às custas do sofrimento de Agar. Mas Cristo não preservou a própria vida. Pelo contrário, ele se entrega para salvar sua noiva. Abraão permite que o sofrimento cresça em silêncio dentro da casa, vendo que o negócio está em crise. Mas Cristo vai lá no deserto, onde ninguém mais podia encontrar Agar, o intuito de resgatar tanto ela e o menino, como levar a vida.
E isso muda completamente a maneira que a gente deve enxergar nossas famílias. Porque sem Cristo, meu irmão, a gente vai continuar só repetindo o padrão, justificando o pecado, usando ferida como identidade, transformando a nossa dor em desculpa de novo e de novo. Mas quando a gente olha para Cristo, nós vemos que pecadores podem se arrepender de verdade e receber uma nova vida. Vítimas podem encontrar cura verdadeira em Jesus. Famílias que foram destruídas podem ser restauradas pelo poder glorificador de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, vínculos que a gente olha e não vê nem como mais, podem ser restaurados pelo poder da graça. Já estou concluindo. Ao longo dessa série, a gente tem visto algumas famílias muito parecidas com as nossas. E a gente sempre esbarra de alguma forma em um tema pessoal. Casas que são marcadas por rivalidade, favoritismo, manipulação, omissão, dor, sofrimento, desordem emocional. E hoje a gente viu algo que também é perigoso, como todas essas coisas. Quando a dor deixa de nos levar para Deus, ela fatalmente passa a justificar os nossos erros e os nossos pecados. Sarai sofreu, mas ela tentou controlar a promessa. Abraão conhece a verdade, mas preferiu ficar quietinho no canto dele, passivo, para ver o que ia acontecer. E Agar? Agar foi ferida. E quando vê que não tem mais saída, ela foge para o deserto. Todos eles foram quebrados pelas suas próprias escolhas. E isso é profundamente humano. Eu sou quebrado pelas minhas escolhas. Você é quebrado pelas suas escolhas. Porque essa história, graças a Deus, meu irmão, minha irmã, essa história não é apenas sobre eles. É uma história que aponta para nós. Quantas vezes eu e você usamos o sofrimento como justificativa? Quantas vezes a gente evita uma responsabilidade, sabe? Evita assumir posição, porque aquilo vai exigir muito. Então é melhor só ficar caladinho. Quantas vezes a gente continua escolhendo uma falsa paz, ao invés de sermos fiéis ao Senhor? A gente foge ao enfrentar o nosso próprio coração. A gente finge que está tudo bem. E esse é o ponto em que o Evangelho, de novo, nos constrange. Nós não precisamos apenas de melhores técnicas familiares. Você não vai pegar um passo a passo de como ter uma família feliz e seguir como se fosse dosagem de remédio. A gente precisa de um novo coração. Só isso. Um coração transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque sem Cristo, a dor continua se tornando identidade. O ressentimento vira cultura, e aí tudo que o outro faz me fere, e aí eu não falo mais com você porque você é muito bobo, você é muito feio. A omissão vira padrão, porque você não me advertiu, aí agora você está em pecado, eu também não vou advertir. O pecado domina a casa, não só o coração, mas a casa inteira. Mas quando a gente realmente tem Jesus Cristo como centro da nossa história, a verdade pode ser encarada. Vai doer, porque o problema já aconteceu. Mas ela vai ser encarada pelo que tem que ser feito. O pecado pode ser confessado, porque existe restauração em Jesus Cristo. A culpa passa a poder ser tratada, para a gente não ficar reproduzindo e repetindo os mesmos erros. E isso tudo, meu irmão, minha irmã, porque a graça começa a reconstruir aquilo que parecia que não tinha mais esperança nenhuma. Porque o Evangelho faz algo que nenhuma terapia, e como psicólogo eu posso te garantir isso, nenhuma moralidade, nenhuma promessa política, nenhum esforço humano consegue fazer 100%. O Evangelho nos permite olhar honestamente para quem a gente é, olhar honestamente para o nosso pecado, sem perder esperança. Porque na cruz, Deus leva o pecado a sério e Ele continua amando profundamente os pecadores.
Na cruz, ninguém é inocentado de sofrimento, não. Tira essa ideia aí, alguns, né? Ah, não, na cruz está tudo pago, está tudo resolvido, então você pode pecar sem problema. Mas o que acontece na cruz é que, de fato, quem era rejeitado é acolhido. E uma vez acolhido, o coração se arrepende dos erros passados. Na cruz, Jesus Cristo assume a responsabilidade que eu e você continuaríamos falhando em assistir. E talvez essa seja a realidade mais importante desse dia. Você, presta atenção, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Você não vai conseguir restaurar a sua casa apenas tentando ser melhor. Você não vai ter uma família feliz tentando ser um homem ou uma mulher melhor. Você precisa de redenção. Eu preciso de redenção. Cada um de nós precisa não só lembrar disso, mas compartilhar essa realidade. Porque famílias quebradas não são curadas apenas por esforço emocional. Você pode aguentar muita coisa, mas você vai continuar precisando do Evangelho. Porque sem Cristo não tem outra saída. Com Cristo, a gente vai continuar se confrontando. Ficou rusga? Conversa. E conversar, às vezes, é ruim, né? Pelo menos falando aqui, né? A gente com louvor de vez em quando vem aqui e uma das músicas planejadas não sai nem nem a pau. E aí a gente tem que decidir, e aí vem um debate, e às vezes é muito fácil. Primeira sugestão, igual hoje. Primeira sugestão já emplaca e vai embora. E às vezes é difícil confrontar. Quando a gente tem briga de verdade, confrontar é doloroso. E se confrontar é doloroso, o que dirá curar? É muito mais fácil eu só abandonar, só sair fora. O desafio em Cristo é crer que a transformação é real. E que não tem problema, de fato. A gente vai ser sustentado por Ele ao longo do caminho. Então para de transformar sua ferida em identidade final. Para de olhar para o sofrimento como licença para você permanecer em pecado. Tudo do mundo está justificado por causa do seu sofrimento. Isso é pecado. Para de esperar que a sua casa mude, que seus pais mudem, ou que seus filhos mudem, ou que a sua esposa, ou seu marido, ou com as pessoas que você trabalha, sem que o Evangelho transforme primeiro o seu coração. O Deus que encontrou Agar no deserto continua encontrando pessoas quebradas hoje. E o mesmo Cristo que entrou na história para nos salvar continua sendo a única esperança verdadeira para as famílias em ruínas. Onde a dor governa, famílias vão seguir adoecendo. Mas onde Cristo governa, até as feridas mais profundas, mais antigas, encontram a verdadeira redenção. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, que dádiva é, Senhor, diante da Tua palavra, ouvirmos o que o Teu Espírito nos chama nessa noite. Senhor, é difícil. Historicamente, é muito difícil, Senhor, a gente não se prender na nossa própria dor. A gente se vitimiza, a gente se protege, a gente está sempre focando na autopreservação, mas, Senhor, diante do Teu chamado, nós ouvimos a Tua voz e queremos, Senhor, viver contigo essa redenção que é proposta. O Senhor é o guardião da nossa aliança. Meu coração não aguenta, o dos meus irmãos não aguenta. Então, se não for o Senhor, a gente vai continuar se perdendo. Deus tem misericórdia de nós. Manifesta a Tua graça na nossa vida, no nosso coração. Leva-nos, Senhor, a viver essa graça na nossa casa. Que as nossas famílias sejam verdadeiramente restauradas pelo Teu poder. Que toda e qualquer pessoa que venha se relacionar conosco conheça a gloriosa manifestação da Tua graça. E que assim, Senhor, a dor deixe de ser desculpa. Assim, Senhor, o sofrimento não mais nos leve ao pecado, mas que cada vez que tivermos um desafio, uma dor, uma luta,
seja oportunidade de nos achegarmos ainda mais perto do Senhor, que é o Deus da aliança, em quem nós podemos confiar. Em nome de Jesus. Amém.